Né? Sem máscara. Graças a Deus, né? Que alívio. Graças ao Senhor, né? E a gente só tem a agradecer ao Senhor porque nesses 2 anos Deus guardou a sua igreja. A igreja não parou, né? A pandemia veio com a permissão de Deus, que não cai uma folha porque sem a permissão do Senhor. Mas, por outro lado, ele usou a pandemia para o seu benefício. Irmão, Deus é especialista em pegar o que é ruim e transformar no que é bom. Você não parou para entender ainda porque o diabo ainda está por aí solto. Deus não poderia já ter lançado o diabo no lago de fogo? Podia. Mas ele está sendo útil ainda, você sabia? É meu louco dizer isso. Mas ele está sendo útil ainda. Tudo que é negativo, que o diabo causou, Deus está usando para o seu propósito. Já viu aquela história, né? Quando alguém joga uma pedra em você, pega essa pedra e faça um castelo, né? Deus está fazendo seu castelo, seu reino, com as pedras que o inimigo tem lançado. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar o título da mensagem? Amém. Louvado seja o Senhor. A maior festa do universo. Eu não vou falar do Partir do Pão, que a gente sabe que é a maior festa do universo. Enquanto nós estamos na esfera terrena, nesse corpo terreno, a maior festa do universo é o Partir do Pão. Mas eu vou falar da maior festa do universo, que vai ser no plano espiritual. Quando esse corpo de humilhação se transformar num corpo de glória. Louvado seja o nome do Senhor. Abra comigo aí em Mateus capítulo 26. Senhor Jesus. Mateus capítulo 26. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus, querido. O versículo 29. Mateus capítulo 26, versículo 29. Vamos ler juntos? E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira. Ele está falando, isso aqui, essa palavra foi pronunciada no Partir do Pão. Foi quando o Senhor mandou os discípulos preparar o cenáculo, para que ali o Senhor comeu a Páscoa e em seguida que ele comeu a Páscoa, ele instituiu o Partir do Pão. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Quem quer estar lá para beber esse vinho com o Senhor? Senhor Jesus. Irmãos, não tem outro propósito de estarmos na igreja a não ser para isso. Ainda a igreja é um mistério para muitos, até para o meio cristão. Muitos pensam que a igreja é apenas um lugar para receber uma boa palavra, receber uma bênção. Mas nessa noite, irmãos, você é privilegiado, nessa tarde já, início de noite, você é privilegiado por receber essa palavra. Senhor Jesus, você sabia
que a morte de Cristo na cruz não foi apenas pelo perdão dos nossos pecados. Não foi para isso. Como o cristianismo, ele muitas vezes ele é pobre. A religião, ela é pobre. Porque simplesmente, ainda vive um Cristo que está lá crucificado. Ou ainda comemora-se apenas a morte de Cristo como se fosse apenas para nos salvar dos pecados. O mundo religioso já está comemorando a questão da Páscoa, né? Semana Santa, essas coisas. Você vê, as pessoas se comover com aqueles filmes da Paixão de Cristo e tal, né? Mas, irmão, como a religião, ela é pobre da palavra de Deus. Eu falo isso, irmão, sem medo nenhum. Eu louvo o Senhor pelo Senhor ter aberto o seu coração para a igreja. Senhor Jesus, a morte de Cristo, irmãos, na cruz, ela foi sim, pela questão dos nossos pecados. Mas eu digo muito mais, ela foi para gerar uma noiva para o seu filho. Esse é o grande propósito da igreja. Nós não somos apenas aqueles que receberam o perdão dos pecados. Nós somos aqueles que Deus preparou para ser a noiva do seu filho. E isso, irmãos, isso foi preparado antes da fundação do mundo. Deus sempre desejou obter uma esposa para o seu filho. Ao criar o homem, Deus estava em busca de alguém que auxiliasse seu filho no cumprimento do seu propósito. Prove isso, irmão, provo. Isaías 54, versículo 5 diz assim, porque o teu Criador é o teu marido. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 54, 5, a parte A diz, o teu Criador é o teu marido. Louvado seja o nome do Senhor. Como marido, Deus é aquele que provê, é aquele que cuida de nós, e aquele que precisa de nós, precisa de uma auxiliadora. Louvado seja o nome do Senhor. Na verdade, irmãos, quando Deus criou o homem, no livro de Romanos diz que Adão era uma figura de Cristo. É uma simbologia. Adão era uma figura. Você já viu isso? Não. Romanos capítulo 5. Senhor Jesus. O versículo 14 diz assim: entretanto, reinou a morte, desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigura aquele que há de vir. Adão era uma figura, irmãos. Adão era uma figura de Cristo. Então, ali em Gênesis, Deus está mostrando uma figura de uma realidade espiritual. Quando Deus criou Adão e deu um auxiliador a ele, Deus também estava mostrando uma figura do que ele quer fazer para com o seu filho. Senhor Jesus, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, diz assim: disse mais, o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Na versão King James, é mais profunda, o versículo diz assim: então declarou Yahvé, o Senhor, não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ao criar o homem,
a gente já sabe, Deus deu uma missão ao homem. E ele precisava de alguém que o ajudasse e o correspondesse. Da mesma forma, irmãos, Deus também está preparando alguém que possa ajudar e corresponder o seu filho. Eu toquei muito nessa palavra corresponder, né? O que significa isso? Corresponder. Corresponder. É você ter uma resposta. Aquilo que vocês, a sua expectativa ser correspondida. Alguém que o corresponda. Senhor Jesus. Irmãos, está vendo aí, já de início, assim, qual a expectativa de Deus para com a igreja, né? Ele preparou alguém que o ajude e a ele corresponda. Você tem correspondido, Senhor? Né? Por isso que o irmão Pedro tem falado muito sobre a mulher virtuosa. Se tem uma mulher que corresponde o marido, é aquela mulher virtuosa. De Provérbios, né? Leia ali. Ela corresponde o marido em tudo. Irmãos, nós temos que corresponder ao nosso Senhor. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. No versículo 21, na versão King James ainda, diz assim: Então Yahvé, Deus, fez Adão cair em profundo sono, e enquanto este dormia, retirou-lhe parte de um dos lados do corpo, e uma costela, e fechou o lugar com carne. Interessante, irmãos, é muito rico isso. Adão caiu, Deus fez Adão cair em profundo sono. E na cruz, Cristo também caiu em profundo sono. Quando ele disse está consumado, ele caiu em profundo sono. Para quê? Para que naquele momento, com Adão foi retirada uma costela, né? E quando Cristo caiu em profundo sono, um soldado veio com uma lança, né? E perfurou o seu lado, perfurou também a costela, e do lado do Senhor saiu sangue e água. Interessante, irmãos, que Deus não fez a mulher assim, num passe de mágica. E a igreja também, essa palavra, essa palavra que diz aqui, deixa eu ver, Senhor Jesus. Aqui diz, então Yahvé, Deus fez Adão cair em profundo sono, e enquanto este dormia, retirou-lhe parte de um dos lados do corpo, e uma costela, e fechou o lugar com carne. Aí o versículo 22, com aquela costela que havia tirado do homem, eu estou lendo aqui na versão King James, que ela é mais profunda do que essa João Ferreira de Almeida nossa, em alguns versículos. Aí diz, com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e a conduziu até ele, está vendo? Houve um processo de modelar, que a palavra no original, no hebraico, ela quer dizer o seguinte, o verbo modelar quer dizer construir, é como se fosse construir uma casa, ou seja, da costela que o Senhor tirou de Adão, ele construiu uma mulher. Ele não fez assim num passe de mágica. E da mesma forma, irmãos, quando Cristo, né, está produzindo, Deus por meio ali de Cristo, né, quando Cristo foi ali perfurado na cruz, ali do lado dele saiu sangue e água, dele também Deus está construindo uma esposa para o seu filho. Aqui diz que, eu achei interessante isso aqui, e o Senhor Deus modelou uma mulher e a conduziu até ele, a conduziu até Adão. Da mesma forma, o Pai, por meio do Espírito, está trabalhando na sua igreja, para um dia
conduzir essa igreja até o seu filho. Irmãos, eu tenho colocado isso como a visão da minha vida. Qual o propósito da sua vida? Qual a razão da sua vida? Nós temos que ter isso, irmão. Nós temos que, se você não tiver isso como razão da sua vida, se você não tiver isso como propósito da sua vida, a igreja para você vai ser mais uma igreja. Vai ser mais uma religião na sua vida. Vai ser um hobby na sua vida. Nós não estamos aqui, irmãos, meramente para cumprir rituais. Nós estamos aqui, irmãos, porque nós temos um propósito. Porque no dia em que o Senhor gerou a igreja, no dia que o Senhor gerou cada um de nós por meio do seu sangue, né, e do seu espírito, a expectativa dele era produzir, construir uma esposa para o seu filho, até um dia essa esposa ser conduzida a ele. Isso é o que nós estamos fazendo nessa terra. Nós estamos sendo produzidos como uma noiva, para que um dia nós sejamos conduzidos até o esposo, o noivo, que é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então a igreja na era atual, ela é a noiva. Isso está onde? Isso está em João 3, 29. Que diz assim, ó: o que tem o noivo é a noiva. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Isso aqui foi João Batista que falou. Quem tem a noiva é o noivo. Louvado seja o nome do Senhor. Então a igreja, está vendo que a Bíblia mostra essa visão da noiva, que a igreja é a noiva. Senhor Jesus. Em Efésios capítulo 5, né? O versículo 31 e o 32 diz assim: eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Aí no versículo 32, Paulo diz: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, Paulo diz assim: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado. Olha, irmãos, olha como a Bíblia é objetiva. Porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado. Isso é o apóstolo falando para a igreja. Eu vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo. O que é que você está fazendo nessa terra? Eu estou sendo preparado para ser apresentado um dia ao meu esposo. Do jeito que você está uma esposa arrumada, bonita, para chegar na presença, para se casar? A gente vê, irmãos, é muito interessante. Quando há casamento, né, aqui, a gente vê a preparação das irmãs, né? O atraso, né, muitas vezes, né? Muitas vezes não, geral. Por quê? Porque ninguém, irmão, é um momento, acho que é um momento é o momento mais marcante da vida de uma mulher, né? Antigamente a gente era tão humilde, que já chegava a ser negligente. Você sabia que isso não, negligência não é humildade? Quantas vezes a gente não tem que, né? Mas é um momento especial. O casamento é um momento especial. Ninguém quer vir desarrumado. Ninguém quer vir descabelado.
de qualquer jeito, para um casamento. Espiritualmente falando, você como noiva, se o casamento fosse hoje, você estaria embelezada para o seu noivo? Seu vestido de noiva está pronto? Sua maquiagem está pronta? Seu cabelo está pronto? Daqui a pouco eu vou mostrar o processo de embelezamento para você. Daqui a pouco eu vou mostrar logo agora. Quem quer se embelezar? Eu digo uma coisa para você. O noivo não voltou ainda. Se o noivo não voltou, se você estava uma noiva relaxada, está no momento da gente agora acordar. Está no momento da gente agora despertar. Para a gente se embelezar. Eu sou um com o que Severo falou aqui, no versículo que ele leu. Talvez a gente não saiba quanto tempo a gente tem ainda. Quanto tempo você tem? Talvez você ache que esse noivo vai demorar. As virgens nécias pensavam que tinham muito tempo até o noivo voltar. Sim ou não? Mas as virgens prudentes se preparavam, se embelezavam todo dia. Se preparavam todo dia. Você quer ser a virgem prudente ou você quer ser a virgem nécia? Ou digo mais, você está sendo das virgens prudentes ou você está no grupo das virgens nécias? Ah, vai demorar. Esse noivo aí, eu não boto muita fé nele, não. Senhor Jesus, o processo de embelezamento, irmãos. Efésios capítulo 2. Efésios 2. Perdão, Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém, Senhor Jesus, aqui diz assim, no versículo 25, que diz assim, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Está vendo aqui? Que o propósito da morte do Senhor não foi apenas pela remissão dos pecados, mas foi para se entregar pela igreja, para gerar essa noiva. Aqui diz, para. Para é uma preposição que quer dizer objetivo. Assim mesmo se entregou por ela com o objetivo, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, como é que se dá esse processo de embelezamento da igreja? Ele se dá pela palavra. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Você só vai se tornar uma esposa, uma noiva bonita, embelezada, se você for alguém que ama a palavra. É a palavra que vai transformar essa noiva, porque essa noiva, ela foi tirada do mundo. Nós viemos do mundo. Nós éramos uma camponesa, como nós louvamos. E esse processo de lavagem de água pela palavra, ela vai tirar de nós toda a mácula, toda a ruga.
e vai nos transformar numa igreja gloriosa, irmãos. Acho que Paulo diz na Epístola a Timóteo, que ele diz assim, que não seja o adorno da mulher, né? O frisado e tal, mas que seja o espírito, né? Então, o objetivo, esse embelezamento, Deus não vai, o critério que vai agradar esse noivo, não é simplesmente uma aparência, mas é o trabalhar interior da palavra em cada um de nós. É o quanto das impurezas, o nosso relacionamento com a palavra, irmãos, ele é importante para ir lavando, tirando de nós todo o quê? Toda a mácula, toda a ruga. Veja como é cada um de nós sem a palavra, irmãos. Como é o seu dia sem a Bíblia. Como é o seu dia sem a presença de Deus. Você é um bicho. Nós somos muito impuros, em palavras, em atitudes. Irmãos, é a palavra que nos santifica. Ontem, todo sábado assim, eu acho que, geralmente para os pais de família, mãe de família, é muito corrido, né? Vai para a feira, esse negócio. Eu digo, Senhor, eu vou fazer o contrário hoje. Eu vou para a palavra e vou para a oração. Todo sábado para mim é ansiedade, principalmente no sábado que eu vou trabalhar. O povo de casa, da minha casa que sabe. Estresse puro. Mas ontem eu percebi espontaneamente, que a minha comunhão logo cedo, ao priorizar a palavra, ao priorizar a oração, eu consegui resolver todas as coisas do meu dia, sem ansiedade, sem correria, sem estresse. Digo, Senhor, realmente, Senhor, nós podemos provar isso. Quem tem andado estressado aqui? Você tem sido uma noiva estressada? Tenha vergonha não, irmão, levanta a mão. Você tem mordido os de casa? Quem tem mordido os de casa aqui? A Bíblia diz que não tem coisa pior do que uma mulher rixosa. É melhor morar em cima do teto do que uma mulher rixosa. Essa mulher rixosa aqui é você, é eu, sou eu. Muitas vezes nós estamos sendo uma mulher rixosa para Cristo, reclamona, emburrada. Tem coisa mais... Você pode ser uma irmã muito bonita. Deus pode ter agraciado você com a beleza. Mas se você é uma mulher rixosa, você se torna feia. Senhor Jesus, o que vai fazer com que a gente deixe de ser uma mulher rixosa é a lavagem de água pela palavra. Experimente. Eu vou colocar você à prova. Experimente amanhã. Priorize no seu dia. Quando você acorda, eu sei que você tem conta para pagar. Eu sei que você tem um monte de afazeres. Tente acordar mais cedo. Vá para um lugar de pouco movimento na sua casa, algum quarto, algum lugar. E procure um lugar mais que ninguém possa atrapalhar você. Vá para aquele lugar. Dobre o seu joelho, fique em silêncio. Não precisa falar nada. Fique ali. E quando o Espírito começar a tocar em você, você ora. Eu tenho essa experiência. Às vezes eu me deito no chão mesmo assim, meto a cara no chão assim, me estiro assim no chão. E vou me esvaziando, irmão. Vou me esvaziando. Tem hora que eu apago. Quando eu apago, a oração vem. E eu começo a orar ao Senhor. A minha experiência tem sido essa. E isso tem me ajudado muitas vezes. Como me ajudou ontem. O meu sábado ontem foi diferente de todos os demais sábados. Por quê?
porque faz muito tempo que eu tinha praticado isso. A gente já acorda, eita, tem a feira, tem não sei o quê, tem conta, tem isso para fazer, tem não sei o quê. A noiva emburrada, a noiva descabelada. E se o noivo vier? Tchau para tu. Senhor Jesus, quem quer se embelezar? Ô, amém fraco. Quem quer se embelezar para o noivo? Irmãos, eu vou dizer para você, serviço de casa vai ficar. Tua obra que tu está fazendo vai ficar. Se tu descobrir um câncer, tu vai parar tudo, ou não? Se você não parar, Deus te para. Não é melhor parar espontaneamente? O que a gente leva dessa vida? A gente só vai levar dessa vida o vestido de noiva. Só tem uma coisa que você vai levar dessa vida. E daqui a pouco eu vou mostrar para você. Se você não estiver produzindo esse vestido de noiva, eu já vou antecipar. Melhor mostrar logo, né? Vamos mostrar logo. Vamos lá. Mateus 22. Mateus capítulo 22. A partir do versículo 1 diz assim, ó. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Irmãos, qual é o evento mais importante para Deus? É as bodas do filho dele. É o casamento do filho dele. Para você pode ser a sua formatura, pode ser o chamamento do concurso que você passou. Mas para Deus, o evento mais importante nesse universo é o casamento que vai acontecer do filho dele. Aí diz assim, ó, então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete e os meus bois cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Irmãos, você já imaginou? Você preparar todo um banquete, você gastou dinheiro, você comprou com aquele maior amor de receber as pessoas, mandou os convites, e na hora, ninguém comparecer. Isso não te dói? Isso não dói teu coração, não? Se coloca no lugar do dono da festa aqui. Ou não? Tu já imaginou? Tu preparou, tu mandou os convites, maior amor, preparou a comida, preparou as coisas. Eita, coisa boa, hoje vou receber visita aqui. Cadê aquela visita que tu convidou? Agora, olha o problema. Versículo 5. Eles, porém, não se importaram. Isso dói, irmãos. Não se importaram. E se foram, um para o campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, mataram. Os maltrataram e mataram. Já imaginou? As pessoas ignoraram o convite. Um foi para o seu negócio, foi cuidar do seu campo, das suas coisas. Ou seja, o meu evento, o que eu estou fazendo é mais importante do que o evento do rei. Isso não dói no coração do Senhor, não? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus,
E hoje, você tem recebido esse convite? Deus tem enviado os servos hoje para muitos irmãos, para nós. O convite está sendo propagado por meio da palavra profética, por meio dos grupos familiares, por meio das reuniões. E você tem dado uma desculpa. Ah, eu tenho meu negócio, eu tenho meu campo. Ou seja, mais importante é as minhas coisas. Isso não dói no coração do rei? Mas estamos aqui para mudar essa história, não estamos? Quem quer se embelezar? O processo de embelezamento, irmãos, ninguém se embeleza do dia para a noite. O noivo chegou, eita, chapinha, batom, maquiagem, como é que você vai ficar? Vai ficar igual o Frankenstein. O processo de embelezamento é com cuidado, logo cedo. A rainha Esté, por exemplo, na época do Antigo Testamento, você sabia que o processo de embelezamento de uma rainha, sabe quantos meses duravam? Não era questão de dia, não era questão de hora, não, durava 1 ano. Esté, capítulo 2, versículo 12, diz assim, ó. E chegando o prazo de cada moça, via o rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpria os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo e mirra, e 6 meses com especiarias, e com perfumes e ungüentos, em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei. Ô irmão, se para um rei da terra, de repente você vai participar de um evento, onde tem um prefeito, onde tem alguém, você se embeleza toda, duvido você ir de chinela. Duvido. Aí se apresentar diante de um juiz, de alguém, você vai na beca, né? Imagina, irmãos, você comparecer diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Na terra, ele parecia uma raiz de terra, uma raiz de terra seca. No seu ministério terreno. Mas olha o Rei dos Reis lá em Apocalipse. Olha o traje real dele. Aí você vai chegar lá, de Havaiana. No mundo você se embelezava para os reis da terra. E para o Senhor dos Senhores. Para o Rei dos Reis. Era 12 meses. Irmãos, a Bíblia é perfeita. Infelizmente eu não tenho tempo para detalhar isso. Mas o número 12 não é por acaso. Na era da graça, o número da graça para nós é o número 7. 3 mais 4. É o Deus triuno e a criatura. Mas em Apocalipse, que é o futuro, a eternidade, é 12. Você vai encontrar 12. A Nova Jerusalém, ela tinha as 12 portas, as 12 tribos, tudo é 12, 12 fundamentos, tudo 12. Por quê? Não é 3, não é mais soma, é multiplicação. É 3, o Pai, o Filho, o Deus triuno, vezes 4, a criatura. É a multiplicação. É 1 ano. Ninguém se prepara do dia para a noite. Está vendo, irmãos, que a gente não pode perder tempo? Quanto tempo você tem ainda? Quanto tempo você acha que tem ainda? Senhor Jesus. Então, louvado seja o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus,
Senhor Jesus, deixa eu ver mais algum ponto que eu posso tocar com os irmãos. A maior festa do universo será as bodas do Cordeiro, o casamento de Cristo com a igreja. Em Oséias, na versão King James, Oséias capítulo 2, 19, diz assim, na versão King James: então eu me casarei contigo por toda a eternidade. Eu te tornarei minha esposa em verdade e justiça, com amor e compaixão. Versículo 20, na versão King James, Oséias 2, 20. Eu me casarei contigo em fidelidade e reconhecerás o Senhor. Primeiro, irmãos, voltando lá para Mateus 22, você vê aqui que no momento desse banquete, teve uma coisa bem interessante. Senhor Jesus, aqui diz, versículo 11, entrando, porém, o rei, Mateus 22, 11, entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, ou seja, ele não estava vestido adequadamente para aquela cerimônia. Ele estava ali, se ele estava ali, ele foi um convidado, mas ele não estava trajado, vestido para aquela ocasião. Senhor Jesus. Aí aqui diz, versículo 12, e perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? E ele emudeceu. O que é essa veste nupcial? Primeiro a gente tem que entender que diante do Senhor, quando o homem pecou, ele ficou nu. Não é o que a gente vê lá em Gênesis, capítulo 3, né? E o homem tentou se vestir com as folhas de figueira, que representa a sua justiça, que é trapo de imundícia. E Deus fez uma vestimenta para o homem de pele, que representa a morte de Cristo. Um animal foi morto para poder vestir aquele homem. Aquela primeira vestimenta ali é a veste que nos dá direito ao convite do rei. Né? Uma prova disso está lá em Gálatas 3, 27, que diz assim, porque todos quanto foste batizados em Cristo, quem foi batizado aqui? Porque todos quantos foste batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Então, no momento do seu batismo, você foi revestido com uma veste, Cristo com uma veste de justiça, para que você pudesse se apresentar na presença do rei. Tem um monte de versículo aqui, eu não vou ler. Mas essa veste, essa primeira veste, ela é uma veste simples, é uma veste que lhe dá o direito a ser convidado a participar desse casamento. Ó Senhor Jesus. Salmo 45. Interessante que quem fez a veste? Quem fez essa veste? Lá em Gênesis capítulo 3. Foi Deus que fez. O próprio Deus que fez essa veste. Então isso mostra que essa veste de justiça, você recebe ela gratuitamente. É pela graça. Hoje cada um de nós tem essa veste de justiça. Por que você partiu o pão hoje? Talvez durante a semana você falhou, você errou. O inimigo expôs a sua nudez. Mas nessa noite, nessa tarde aqui, você tomou a veste de justiça. Você se cobriu com o sangue. E isso lhe deu direito a participar dessa mesa. Mas isso aí, que mérito você tem? Qual foi o trabalho que você teve para confeccionar essa veste? Nenhuma.
Foi Deus que deu a você. Mas a veste nupcial, Deus não vai dar a você, não. É você que vai ter que fazer ela. É você que vai ter que preparar essa veste nupcial. A primeira veste, que é a veste de justiça, foi Deus que fez. Você não pagou nada por isso. É a graça. Mas a segunda veste, que é a veste que vai dar direito a você participar do casamento, ou seja, o vestido de noiva, para chegar na presença do noivo, quem vai fazer é você. Se vai ser bonito, se vai ser feio, depende hoje do teu viver. Salmos 45, agora eu gostei muito da versão, a versão NVI, que é a versão, nova versão internacional. Ela é muito, nessa passagem aqui, ela é muito profunda. Eu vou ler na versão dos irmãos aqui, que é a João Ferreira de Almeida, ela não esclarece tanto como a NVI, não. Nem a King James também, eu estava olhando. Diz o seguinte, se os irmãos tiverem aí para os irmãos ver. Diz o seguinte, na versão NVI, diz assim: cheia de esplendor, é o Salmo 45, 13, diz assim: cheia de esplendor, está a princesa em seus aposentos, com vestes enfeitadas de ouro. O que é o ouro, irmãos? Na Bíblia, o que representa o ouro? É a natureza de Deus. Ela está cheia, o vestido dessa noiva está todo enfeitado da natureza divina. O versículo 14 diz assim: em roupas bordadas é conduzida ao rei, a companhia de um cortejo de virgens são levadas à tua presença. Senhor Jesus, lá em Apocalipse capítulo 19, vai mostrar o que é essa veste. Apocalipse 19, versículo 7, diz assim: alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Na sua versão, João Ferreira de Almeida diz se ataviou. Agora eu vou ler na King James, diz assim, o mesmo versículo: alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e sua noiva já está preparada. Na NVI diz assim, regozijemos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Irmãos, toda noiva vai estar pronta? Quando ele fala, interessante se você olhar em Apocalipse 19, presta atenção, eu vou mostrar para os irmãos, talvez muitos aqui nem conheçam essa palavra, uma palavra muito elevada, tem gente voando aqui, mas não tem problema não. Em Apocalipse 19 mostra uma noiva, e em Apocalipse 21 também mostra outra noiva. Qual é a diferença? É a mesma noiva, só que tem uma diferença. Vamos ver aqui. Apocalipse 19, que eu li aqui, que a gente leu aqui o versículo 7, né? Essa noiva aqui, tem um outro aspecto dela aqui, no versículo 21, versículo 1. 21, versículo 1. Diz assim, vi no céu, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram,
e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. O versículo 9 do capítulo 21 de Apocalipse diz assim: então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Fala da noiva no capítulo 19 e fala da noiva no capítulo 21. É a mesma noiva. Só que a noiva do capítulo 19 vai participar da festa de casamento. E a noiva do capítulo 21 não participa da festa de casamento. Por quê? A noiva do capítulo 19 representa os vencedores. A festa de casamento, ela vai ser para os vencedores. Quer uma prova disso? Você lê o versículo 8. Diz assim, do capítulo 19, 8, diz assim: pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Irmãos, a gente tem que entender uma coisa. Você foi salvo pela justiça, pela justiça de Deus. Você ganhou a primeira veste pela justiça de Deus. Essa veste foi Deus que deu a você. Mas a veste da noiva é você quem faz por meio da sua justiça. Não está referente à salvação. Aqui não se está falando de salvação. Aqui está se falando de galardão. Existe uma diferença na Bíblia: salvação e galardão. Salvação é para todo mundo. A veste de justiça, a primeira veste, representada pelaquela que o animal foi morto, ela é para todos os filhos de Deus. A primeira veste. Mas a segunda veste, quem faz é você. São os seus atos de justiça. É se hoje você está permitindo que Cristo cresça em você. É o que Paulo diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver de Cristo em mim é que vai produzindo, vai recamando, vai bordando com ouro a minha vestimenta de casamento, a minha vestimenta que eu vou comparecer diante do rei. Eu disse que era quanto tempo de embelezamento? 1 ano. Aí tu é uma noiva que não está nem aí. Está nem aí. Descabelada, está aí no mundo. Tem a veste, a primeira veste, tem. Aí você vê, eu não tenho mais tempo para detalhar, eu vou só pincelar aqui. Você vê ali as virgens nécias e as virgens prudentes. As virgens nécias não estavam nem aí, ó. As virgens prudentes, elas estavam com azeite. Por que elas tinham azeite? Porque elas buscavam, elas anelavam a presença do noivo. Em Hebreus 11 diz que ele é galardoador dos que o buscam. Na igreja, irmãos, tem 2 tipos de crente. Tem os que buscam e tem os que não buscam. Os que buscam o noivo têm suas vasilhas cheias de azeite e seu vestido de noiva adornado, com ouro e pedras preciosas. Os que não buscam têm só a veste, a primeira veste, que foi a veste, aquela de couro. Tem uma veste de couro. Vai chegar na festa de casamento com a roupa de couro, cheia de pelo, que nem Esaú, todo peludo. Ou você quer chegar aqui linda, maravilhosa,
cheirosa. Passou um ano se embelezando com unguento. Era o processo de embelezamento por fora, com os ungüentos, com óleo. E eram as especiarias para quê? Para comer. Porque você é o que você come. Você é o que você come. Quer ficar bonito, não tem uma boa alimentação? Só come besteira. É o jumentinho catando lixo. O jumentinho amarrado é aquele que ele veio do mundo todo sujo, recebeu a veste de justiça, foi amarrado na videira. Foi amarrado ali. Achava bom? Não. Mas comia uva, e de tanto comer uva, os olhos, a transformação metabólica por dentro, e os olhos começaram a brilhar, os dentes que eram amarelo, começou a embranquecer, e o pelo ficar bonito. Essa é a noiva. Eu estou pincelando, irmão, porque eu não tenho tempo mais. A noiva de Apocalipse 19 é os vencedores. A noiva de Apocalipse 21. Por quê? A Bíblia diz que para os vencedores, que não tiver hoje, que não tiverem produzindo essa veste de justiça, eles vão, melhor falar com a própria Bíblia, né? Na passagem de Mateus 22, que a gente está lendo das bodas, vai mostrar isso. O exemplo daquele que não preparou a veste. Olha o que aconteceu com ele, ó. Olha o que aconteceu com ele. O versículo 12, 22, 12, assim, para concluir. E perguntou-lhe, amigo, como é que entraste aqui, hein? Quem foi que deixou esse cara entrar aqui? Sem a veste nupcial. Meu amigo, você brincou. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu sou falho, miserável, pecador, desgraçado. Mas tem uma coisa que minha família e ninguém aonde eu ando não pode negar. Esse cabo é um pecador, mas ele busca a Deus. Eu sou falho na minha casa, na rua, na igreja com os irmãos. Mas eu sou um pecador que me arrependo dos meus pecados. Não pense que essa noiva vai ser uma noiva perfeita, patricinha. Essa noiva vai ser alguém que está lutando, cai, levanta, falha, se arrepende, pede perdão. Tem gente que não quer nem, se esconde dos irmãos. Endurece o coração muitas vezes, não quer ter comunhão com ninguém. Mas às vezes quando o noivo vem, o noivo sabe chegar, irmão, o noivo sabe. Quando o noivo vem com aquele jeito dele, né? Que carinhoso. Não fica assim não, meu amor. Abre esse coração. É romântico, né? Ele vem com o unguento dele. Muda esse bico, vá, muda esse bico, vá. Tira esse bico, vá. Aí você, daqui a pouco você está que nem uma manteiga. A gente tem que ser assim, irmãos. Só a casca é dura. Só a casca que é dura. Essa noiva, ela é uma pessoa que está lutando hoje. Eu vou dizer a você. Aí aqui diz, e perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? E ele emudeceu. O que é que você vai falar diante do Senhor? Oh, Senhor, eu não tinha Bíblia, eu não tinha alimento diário, eu não tinha mensagem, eu não tinha hino, ninguém me visitava, ninguém cuidou de mim. Você vai falar isso? Você vai emudecer. Diante do rei, você vai emudecer, vai ficar mudo. Porque você não vai ter argumento. Quem hoje, irmão, pode reclamar de palavra, de comunhão, de ajuda? Não tem um irmão.
que a igreja não esteja lutando por você. Que Deus não está lutando por você. Se você não entrar na sala do banquete, se acontecer isso aqui com você, olha. Versículo 13. Você quer que isso aconteça com você? Olha. Versículo 13. Então ordenou o rei aos seus serventes: amarrai-o de pés e mãos, e lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro. Esse choro vai ser de quê? Poxa vida. Primeiro, você foi escolhida. Esté, no meio de tantas rainhas, de tantas moças, ela foi escolhida. Você foi um Esté, meu irmão. No meio de tantas moças que tinham aí, de tantas pessoas nesse mundo, Deus disse: eu quero você. Você vai ser minha rainha. Aí você foi chamada para a sala, para o palácio do rei, que é a igreja, e fez como Vasti, a mulher de Assuero. Tinha um unguento, perfumes das melhores, comida, e você rejeitou tudo. Aí você quer o quê? Que na hora do casamento ele, vem amor, amarre ela, joga nas trevas. É brincadeira, é? Eu vou dizer uma coisa para você. Olha, Whitney Lee, ele fala um negócio bem interessante, irmãos, para concluir isso aqui. Deus usa a morte. A morte é uma coisa muito ruim, né? Mas Deus usa a morte. Hoje Ele está usando a morte para salvar as pessoas. E a consequência da morte física, né? É o caixão, né? É o caixão e o cemitério, né? E Deus usa a morte hoje. Ele está usando a morte. As enfermidades. Você sabia que a enfermidade ela é consequência da morte? As enfermidades é o início, já o andamento da morte. Ou não? As enfermidades são consequência da morte. E Deus usa a morte para salvar o homem. Haverá a segunda morte. A primeira morte é a morte física do corpo. E Deus usa a morte física para ganhar pessoas, para salvar o pecador. E Deus vai usar a segunda morte. Você sabe o que é a segunda morte? A segunda morte não é a morte física, é a morte espiritual. É o lago de fogo. Ele vai usar a segunda morte para salvar também os crentes. Porque as trevas exteriores nada mais é do que a labareda do lago de fogo. Essa noiva, a noiva de Apocalipse 21, não vai participar da festa de casamento. Diga aí. A noiva não vai participar da festa de casamento, ela vai ter a companhia do noivo. A noiva de Apocalipse 19 vai aquela dança de, como é que chama? A valsa, né? Tananana. Vai experimentar tudo isso, porque permitiu o trabalho. Ela preparou a sua veste, mas a de Apocalipse 21 vai chegar toda. Tu já cheirou? Uma pessoa que cozinha com carvão. Minha avó, ela cozinhava com lenha. Aí minha avó vinha me cheirar, rapaz. Eu pequenininho fazia. A pessoa que cozinha com lenha fica com uma catinga de fumaça, irmão. Essa noiva de Apocalipse 21 vai chegar com uma catinga de fumaça. Eu quero ser do capítulo 19, um unguento. O negócio é hoje, viu? Jesus é o Senhor.